Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo que a paz de Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família, amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e, irmãos, eu tenho uma mensagem aqui hoje tão específica, tão direcionada para você. Olha, enquanto eu orava aqui, eu tô até me segurando aqui, irmãos, porque Deus me mostrou uma coisa muito forte. Eu vi vocês, muitos de vocês, com o coração partido, mas não é assim qualquer tristeza, não. É uma tristeza que chega a doer na alma, você acha que não vai suportar, e o pior, você não tem com quem se abrir, porque você pensa assim, as pessoas estão tão atarefadas nas próprias coisas delas, elas se preocupam tanto com as coisas da vida delas, que eu nem vou me abrir com elas, eu nem vou contar o que está acontecendo. Irmão, sabe o que acontece? Às vezes o marido, ele não tem uma esposa para se abrir. Às vezes a esposa não se abre com o marido. E uma coisa que eu já percebi é que um dos benefícios de um casamento, por exemplo, é você poder contar com a outra pessoa. É você ter colo na hora que você mais está precisando, sabe? Então, não tenha medo, não tenha vergonha de se abrir com alguém. Eu sei que às vezes as pessoas não estão tão interessadas no seu problema e é sobre isso que eu quero falar hoje aqui, tá certo? Eu quero te mostrar que você tem uma saída, mas você talvez não está enxergando, e essa saída está na palavra de Deus. Eu vou te provar hoje porque a palavra de Deus, porque o próprio Senhor Jesus Cristo é a resposta que você vem buscando, é aquilo que você mais precisa, mesmo que você talvez já seja da igreja há muito tempo, você já está na caminhada com o Senhor há um bom tempo, mas eu quero te relembrar hoje aqui que a simplicidade do Evangelho é o que muda a vida do ser humano. Não importa, irmãos, o quanto a pessoa tenha de conhecimento, o quanto ela tenha de recursos, de qualquer coisa que seja, e até mesmo de experiências. Irmãos, o Evangelho, ele é suficiente para nós. Nós não precisamos de mais nada. Como você sabe, aqui no meu canal, eu só falo do Evangelho porque ele é que vem mudando a minha vida. Há mais de 20 anos que eu me converti, eu entreguei minha vida nos caminhos do Senhor, a Jesus, e tudo foi diferente. Olha, hoje eu tenho um propósito de vida. O meu propósito é ajudar você. E sabe, eu encontro pessoas tristes, irmãos, todo dia. Sabe, quando as pessoas me param na rua, as pessoas me pedem oração, as pessoas agradecem, elas são muito gratas, mas eu sei que muitas pessoas estão ao ponto de desistir, a ponto de abrir mão de tudo. E então elas falam para mim, pastor, é uma tristeza tão grande, é uma angústia, e eu gostaria muito de ser liberto disso. E aí, irmãos, eu costumo falar para essas pessoas o seguinte: comece a servir os outros, comece a olhar para o problema do seu próximo, porque quando você decide servir as outras pessoas, você está cumprindo um chamado de Deus. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 6, que quando nós suportamos uns aos outros em amor, e quando eu falo suportar, não é, eu vou suportar o fulano porque Jesus mandou, né? Não, irmãos, é dar o suporte para as pessoas. Quando você carrega os fardos pesados uns dos outros, aí você está cumprindo a lei de Cristo, tá certo? É isso que a Bíblia diz. E o que seria cumprir a lei de Cristo? É fazer a mesma coisa que Jesus fez por nós. Irmãos, Jesus estava lá na cruz e ele teve a capacidade de orar pelas pessoas que estavam ali. Ele teve a capacidade de salvar e conversar com um homem, um criminoso que estava do seu lado, e ele perdoou aquele homem. E então, o que eu percebo? Jesus, ele tinha uma fórmula, que era o seguinte: ele focava no ser humano, ele nunca focava nele mesmo. Jesus, você vai reparar, ele não falava de si mesmo a não ser para glorificar ao Pai. E ele dizia para as pessoas: mais bem-aventurado é aquele que dá do que o que recebe. Irmãos, esse é um princípio bíblico. Quando você se doa para alguém, quando você dedica o seu tempo para ajudar alguém, você na verdade está colhendo bênçãos para si mesmo, amém? Você está colhendo bem-aventuranças, você é uma pessoa mais feliz. Então, esse é o conselho que eu te dou, e hoje eu quero conversar com você sobre algo que aconteceu antes da crucificação. Irmãos, essa mensagem de hoje está muito forte e eu não vejo a hora de eu orar por você. Eu quero orar no final. Por favor, não saia do vídeo. Eu sei que tem pessoas que às vezes estão com pressa, mas ainda que você coloque um pouquinho mais rápido o vídeo aí,
Mas não saia do vídeo, porque na oração eu creio que Deus ele vai te dar algo muito especial hoje, tá bom? Antes de começar, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal. Clique no botão embaixo do vídeo, inscrever-se e ative o sininho que vai aparecer aí do lado, selecionando a opção Todas. Preste atenção, selecione a opção Todas para você receber aí no seu celular os próximos vídeos que eu colocar, da oração da manhã, oração da noite e também os vídeos da tarde, ok? Então vamos lá. Irmãos, como eu disse para vocês, eu senti muito forte aqui no meu coração que muitos e muitos estão assim totalmente tristes. É uma tristeza que não sai. É dia após dia, você até tenta acreditar que vai sair dessa situação, mas parece que não sai. Por quê? Essa angústia, ela está entranhada dentro de você. E o mais difícil disso tudo, como eu disse, é que você não tem com quem se abrir. Ou até mesmo você já se abriu, mas parece que não resolveu o problema, ou você fica com medo de atrapalhar a rotina das pessoas, porque você sabe que todo mundo é ocupado, cada um também está enfrentando as suas próprias batalhas, e aí você olha ao seu redor e você até encontra pessoas que te amam, a sua família, os seus amigos, os seus irmãos na fé, mas aí vem uma outra questão também. Muitas vezes eles não conseguem ajudar porque eles não conseguem entender o nível da batalha que você está travando dentro de você. Então essa solidão vai te acompanhando, isso vai doendo e vai doendo cada vez mais. Irmãos, enquanto eu li aqui a palavra que eu poderia trazer para vocês hoje, eu me deparei com uma cena que todo mundo conhece, mas ninguém para pensar na profundidade daquilo ali, que foi o momento do Getsemane. Eu já estive ali no Monte das Oliveiras e eu posso dizer para você, é um lugar espiritual, é um portal de Deus naquele local, porque foi ali que Jesus ele chegou a suar sangue. Tamanho foi o seu sofrimento, a sua angústia. E a palavra Getsemane em hebraico significa prensa de azeite. Vamos entender o que significa isso. Era um lugar onde as azeitonas eram esmagadas para que o óleo mais puro pudesse ser extraído. E foi exatamente nesse lugar que Jesus sentiu a sua alma sendo esmagada. Vamos tentar imaginar como foi aquela cena, irmãos. Jesus estava a poucas horas da crucificação, certo? Eu acredito que ele não estava tanto com medo da dor física, mas do peso espiritual que ele carregaria ali na cruz, porque Jesus iria assumir todos os pecados da humanidade, os meus pecados, os seus pecados. E aquilo, irmãos, estava esmagando a alma de Jesus. E sabe o que ele fez? Ele, que é o Filho de Deus, ele não se isolou por completo. E ele também não fingiu que estava tudo bem, como muitas vezes a gente faz, né? Ele simplesmente chamou os seus amigos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e ele foi totalmente sincero com eles. Olha só o que está escrito em Mateus capítulo 26, o versículo 38 ao 40. Jesus disse assim, ó: "A minha alma está esmagada pela tristeza, a ponto de morrer. Fiquem aqui e vigiem comigo." Então ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: "Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha." E depois ele voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. "Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora?" disse ele a Pedro. Olha isso, irmãos. A primeira lição que Jesus nos dá aqui é que expor a dor não é um sinal de fraqueza, é um sinal de que você é humano, certo? Jesus estava demonstrando ali a sua humanidade. Então essa mentira de que crente não fica triste, ou então que ter fé é você estar sempre sorrindo, irmão, só por esse exemplo aqui de Jesus, essa ideia já cai por terra, porque o próprio Cristo, o autor da nossa fé, ele chegou a dizer: "A minha alma está esmagada." Ou seja, ele sentiu e sentiu profundamente, ele pediu ajuda, ele pediu companhia e ele falou para os discípulos: "Vigiem aqui comigo." Mas irmãos, aí vem a parte que talvez se conecte com a sua dor. Você que está aí sofrendo, escute só uma coisa. Jesus, ele orou, aí depois ele voltou e encontrou o quê? Os discípulos dormindo. Imagine a cena, irmãos, no momento mais angustiante da sua vida, as pessoas que ele mais amava não conseguiram ficar acordadas com ele nem por uma hora. Irmãos, não era porque eles eram maus, não era porque eles não amavam a Cristo, não, mas a verdade é que eles não tinham a capacidade espiritual, a capacidade emocional para entender a profundidade do que Jesus estava passando. Então a dor de Cristo naquele momento era uma dor única, e o processo dele era exclusivo entre ele e o Pai, e talvez é exatamente aqui que a sua alma se encontra nesse momento.
Como eu disse lá no começo da mensagem, talvez você tenta falar com seu cônjuge no seu casamento ali sobre o cansaço, sobre a tristeza que você tem passado e a pessoa não consegue entender. Ou então você tenta desabafar sobre o peso do seu ministério e você simplesmente ouve a pessoa dizer o seguinte: ah, mas você é uma bênção, Deus te usa muito. Mas irmão, só você sabe o que é isso, só você entende o que é essa dor. E muitas vezes você se culpa porque você acha que deve estar firme e forte o tempo todo, você acha que você tem que estar feliz o tempo todo e nem sempre é assim que acontece. Eu, irmãos, graças a Deus, eu tenho aqui a Thaís, a minha esposa, eu estou sempre me abrindo com ela, ela se abre comigo, isso fortalece muito. Então, comece a criar esse hábito aí no seu casamento e antes de você me dizer: ah, pastor, isso é impossível, você não sabe quem é o meu marido, você não conhece a minha esposa, você não sabe o quanto ele é centrado só em si mesmo. Não, irmãos, vamos tentar. Isso é algo que tem que ser praticado. E é claro que você que deseja falar, você também tem que estar pronto para ouvir, certo? Não fique mexendo no celular quando a outra pessoa está conversando, mas dê atenção, olhe nos olhos, dedique um tempo, sabe? Mesmo que você pense que está perdendo tempo, na verdade, se você faz isso para o Senhor, como se fosse para Deus, na verdade Deus está vendo e Ele vai te recompensar. Amém? Glória a Deus. Está entendendo a mensagem até agora? Eu sei que tem pessoas aqui que talvez estejam se perguntando: mas pastor, o que eu faço então? Se nem as pessoas que me amam conseguem me ajudar, eu vou ficar sozinho para sempre com essa dor? E é aí, irmãos, que vem a revelação que vai fazer toda a diferença na sua vida. Vamos voltar lá para o caso de Jesus com os discípulos. A Bíblia diz que quando Jesus encontrou com os discípulos dormindo, ele não fez um escândalo, ele não desistiu, ele fez o que a gente precisa aprender a fazer. Ele simplesmente parou de esperar dos homens o que só Deus poderia lhe dar. Guarde isso que eu estou te falando aqui, porque eu sei que essa mensagem veio para o teu coração hoje. Pare de esperar dos homens o que só Deus pode te dar. Amém? Jesus simplesmente voltou para a oração, ele se curvou de novo com o rosto no chão, naquele lugar da prensa, naquele lugar do esmagamento, e ele buscou o único apoio que nunca falha. Aleluia! E sabe o que aconteceu? O céu respondeu. Irmãos, o Evangelho de Lucas nos conta que enquanto os homens dormiam, o céu estava bem acordado, porque um anjo apareceu do céu para fortalecer Jesus. Amém? Lucas capítulo 22 fala exatamente sobre isso. Então percebe, irmãos, a ajuda não veio de quem estava ao lado, ela veio do alto. E esse padrão a gente percebe que se repete na Bíblia, porque anos depois o apóstolo Paulo, lá no final da sua vida, ele viveu algo muito parecido. A Bíblia conta que ele estava em Roma, ele estava enfrentando um julgamento porque ele seria levado à morte em breve e ele então ficou sozinho, irmãos. Ele se sentiu abandonado por todos. Olha só o que ele escreveu na sua última carta, lá em 2 Timóteo capítulo 4, o versículo 16 e o 17. Ele disse assim, ninguém me apoiou na minha primeira defesa, todos me abandonaram, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Glória a Deus! Então, irmãos, isso aqui é um padrão que existe na Bíblia e é por isso que você está passando pela mesma coisa. O apóstolo Paulo disse que todos o abandonaram, mas o Senhor permaneceu ao lado dele. Talvez, irmãos, as pessoas abandonaram Paulo porque elas estavam com medo de serem mortas. Havia uma perseguição muito grande naquela época, assim como estava acontecendo também uma perseguição contra Jesus e foi ficando cada vez mais estreito. E da mesma forma, o inimigo da sua alma, Satanás, ele pode estar tramando contra a sua vida, tentando te derrubar, ou até mesmo o próprio Deus está permitindo essa prensa para provar o que está no seu coração. Amém? Às vezes Deus permite o sono dos homens para que a gente finalmente acorde para a presença dele. Às vezes Deus permite o silêncio ao nosso redor para que a gente finalmente ouça a sua voz. Então deixa eu te falar uma coisa, nem todo abandono que você sofre é rejeição, às vezes é uma preparação de Deus, amém? Você está entendendo isso? Escreva aí nos comentários que Deus está falando com você, porque eu creio que vem mais por aí, o Espírito Santo ainda vai fazer a obra grande aqui ainda nesse vídeo, então não saia daqui, certo? Irmãos, tem uma coisa que Deus precisa nos ensinar muito, é o fato da gente ficar mendigando das outras pessoas aquilo que só Ele pode nos entregar. Sabe, irmãos, Deus tem um chamado para nós, Deus nos ama, Ele tem o melhor para nós. Mas enquanto a gente ficar dependendo do amor das pessoas para fazer algo,
Enquanto a gente ficar dependendo dos elogios, do respeito, irmãos, a gente vai travar no meio do caminho. A gente tem que entender que quando a gente faz a obra de Deus, é sem esperar nada em troca. Não fique esperando das pessoas, porque o ser humano é falho, muitas vezes é egoísta, sabe? Nem todo mundo quer o nosso bem. Vamos falar a verdade aqui, irmãos. Então, a dura verdade é que tem pessoas que até se alegram quando elas percebem que você está triste. Irmãos, é difícil falar isso, mas eu já presenciei isso muito, sabe? Não só no meio cristão, mas em todo lugar. O ser humano, irmãos, é complicado, sabe? E a gente tem que aprender a olhar para o alto, olhar para Jesus. E por isso, se você está triste hoje, eu quero te convidar, vá para os pés da cruz, busque ao Senhor de todo o seu coração. Eu acredito que não foi por acaso que você chegou aqui hoje. Talvez você nem me conheça, você chegou aqui hoje no canal, é a primeira vez que você está me ouvindo, mas eu quero te convidar, venha buscar ao Senhor junto comigo. Todo dia eu tenho colocado uma oração da manhã, da noite, tem sido uma bênção. Então venha participar comigo, porque aqui é como se fosse uma família, sabe? É um lugar que realmente Deus tem feito maravilhas, eu só posso agradecer ao Senhor. Mas o que eu quero te dizer antes de nós orarmos é para você buscar a Deus na intimidade. É uma intimidade, irmãos, que só quando a gente está no vale, no Getsemane, naquele lugar de decisão, é o lugar onde o Espírito Santo ele vem com mais força. É onde os anjos do Senhor vêm nos socorrer, porque a Bíblia diz que os anjos fortaleciam Jesus. E sabe por que ele fez isso? Porque ainda não tinha terminado a obra que Deus tinha na vida de Jesus. Deus tinha para ele a cruz, mas não a cruz somente, irmãos, mas sim a ressurreição. Jesus venceria a morte, o pecado, o diabo, tudo para o nosso bem, tudo para que a gente pudesse estar com Ele para sempre, porque essa é a vontade do Pai, que nós possamos povoar o céu. Irmãos, eu tenho certeza que Deus, Ele te ama muito e Ele já provou isso lá na cruz do Calvário e agora você tem que dar a resposta para Ele, tá bom? Então nós vamos orar. Eu quero muito que você concentre nesta oração. Abra o seu coração se for preciso, se for necessário chore, não tenha vergonha, mas principalmente coloque a sua fé no único que pode responder suas orações, amém? No único que pode tirar essa dor aí, ó, que está no seu peito, essa tristeza que parece que nunca sai. Eu sei que o Senhor ele pode fazer esse milagre hoje na tua vida, Ele pode te curar completamente, amém? Feche os seus olhos então e no final da oração eu peço para você compartilhar. Olha, as pessoas estão tão sofridas, irmãos, e você pode ser um canal de luz, um canal de bênção na vida de tantas pessoas enviando esta oração pelo WhatsApp, tá bom? Feche os seus olhos e vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, meu Pai, por esta palavra poderosa que o Senhor nos entregou hoje. Obrigado, meu Deus, porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que uma faca de 2 gumes. Eu tenho certeza, Pai, que essa palavra penetrou profundamente na vida dos meus irmãos. Aleluia. E eu creio, meu Pai, que hoje é o tempo do milagre. Eu creio que hoje o Senhor está nos renovando, Senhor. Eu sei, meu Pai, que muitos aqui, aleluia, estão tristes, abatidos, mas o Senhor mesmo disse: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso para as suas almas. Glória a Deus. Oh, meu Pai, o Senhor está vendo a dor que ninguém mais vê, aquela lágrima que é chorada no secreto, aquele grito silencioso da alma de quem se sente esmagada por dentro. Pai, eu oro agora por aquele filho, por aquela filha que se sente terrivelmente sozinho no meio da multidão, que já tentou compartilhar a sua luta, o seu cansaço, a sua angústia, mas encontrou o sono da indiferença, aquele sono das pessoas que nunca vão entender o que nós passamos. Oh, aleluia, Pai, a Tua presença está no nosso meio, Senhor. Oh, Deus, nos perdoe, meu Pai, por todas as vezes em que nós mendigamos o apoio de homens e mulheres, em vez de buscarmos o sustento no Senhor. Perdoa o nosso orgulho, Senhor, de querer parecer fortes o tempo todo, a nossa teimosia em não querer nos derramar na Tua presença. Nós oramos muito pouco, Senhor. Quebra em nós, Espírito Santo, toda a dependência da aprovação humana, toda a necessidade de ser compreendido por todos. Ensina a gente, meu Pai, a correr para o lugar certo, a Tua presença.
Oh, meu Pai, assim como o Senhor não deixou Jesus sozinho no Getsêmani, não deixa a gente também, meu Pai. Envia os teus anjos, Senhor, para nos sustentar, para nos fortalecer. Eu clamo agora, Senhor, aonde a ajuda humana não pôde chegar, Pai, que a tua graça superabunde sobre nós. Oh, meu Deus, eu te peço que o céu se manifeste nesse momento. Entra nessa casa, meu Pai. Entra nessa família, meu Deus. Que frieza espiritual. É como se eu pudesse sentir, meu Pai, a frieza espiritual nesse lar. Mas que comece, Pai, pela vida dessa mulher. Que comece pela vida desse homem, Senhor. Deus, não deixe eles sozinhos, Pai, nesse deserto. Nossa. Oh, Jesus, Sarabiaça, Xarabarai. Eu clamo a Ti, Senhor Jesus. Sustenta os Teus filhos, Senhor. Tem pessoas aqui, Jesus, que pensaram em morte. Tentaram acabar com a própria vida, Jesus. Não deixe essa pessoa sucumbir diante da dor, Pai. Em nome de Jesus eu expulso todo o espírito de morte, todo o espírito de tristeza, de angústia, de solidão e de depressão que tem aprisionado os teus filhos. Oh, meu Pai, que toda mentira do inimigo que vem sussurrando no ouvido dessa pessoa, dizendo que essa pessoa está sozinha, que ninguém se importa, que tudo isso caia por terra nesse exato momento. O Senhor se importa sim, o Senhor está aqui, que toda cadeia de desânimo seja quebrada, que toda fortaleza de amargura seja destruída pelo poder que há no nome de Jesus. E se tem alguém aqui, meu Pai, que está orando comigo, que ainda não te conhece, Senhor, que vem carregando esse fardo pesado sozinho, sem nunca ter entregado a sua vida a Jesus Cristo, Pai. Oh, meu Deus, que ela faça isso agora, meu Pai, que ela possa realmente entregar o seu coração, a sua vida, o seu futuro. Aleluia. Oh, meu querido irmão, minha irmã, um dia eu fiz essa oração que eu quero que você faça agora. Eu fiz essa oração de entrega, a minha vida nunca mais foi a mesma, porque Jesus é fiel, e assim que eu clamei por Ele, Ele veio me socorrer, Ele mudou a minha história, Ele me libertou de vícios, de prisões na alma. Hoje eu sou um homem livre, um homem abençoado. Eu quero muito que você também receba isso, e mais do que tudo isso, a bênção da salvação. Isso não tem preço. Então, se você deseja realmente entregar a sua vida a Jesus, esse é o seu momento. Repita essas palavras comigo, tá bom? Ore com todo o seu coração, ore com fé. E eu creio que hoje Jesus escreve o seu nome no livro da vida. Ele vai te salvar agora, onde você está. Ore essas palavras assim, ó. Senhor Jesus, eu reconheço que estou cansado e sobrecarregado. O meu coração está triste, Senhor, mas ao mesmo tempo eu tenho esperança e eu coloco diante de Ti a minha vida, o meu futuro em Tuas mãos. Senhor Jesus, perdoe os meus pecados. Eu sou falho, eu sou pecador, mas eu sei que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e o Senhor ressuscitou ao terceiro dia para me salvar. Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, sara as minhas feridas, muda minha história, Senhor. Tu conheces cada um dos meus pedidos e necessidades. Responde, Senhor, a minha oração e me salva, Jesus. Eu quero estar contigo hoje e para todo sempre. É em Teu nome, Jesus, que eu oro e te agradeço por tudo, e eu quero te dizer, eu te amo, Senhor. Fica comigo. Amém. Ó, meus irmãos, eu creio que Jesus entrou na sua vida agora. Você, homem, você, mulher, você que já vai na igreja ou que não vai, você que entregou a sua vida agora a Jesus, você agora já está salvo. Tome posse disso. Não deixe o inimigo te enganar não, porque Jesus prometeu que todo aquele que vai até Ele, Ele jamais lançará fora. E a Bíblia diz que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Então,
Tome posse do seu milagre, porque você já está salvo, o Espírito Santo agora mora dentro de você e você jamais estará sozinho. Nunca mais você estará sozinho. Jesus estará sempre com você até a consumação dos séculos, tá bom? Que Deus te abençoe muito. Eu te amo em Cristo. Eu gostaria de estar aí para te dar um grande abraço e poder dizer que Deus é bom e que o diabo não presta. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Que Deus te abençoe. Se a gente não se encontrar aqui na terra, nós vamos nos encontrar na eternidade com Jesus e aí vai ser bênção pura, uma alegria que vai durar por toda a eternidade. Amém? Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia,
Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.